Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais uma semana de informações do Mengão queridão para vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre os problemas que o Flamengo vai ter para manter a sua hegemonia, pelo menos como favorito aos principais torneios sul-americanos em 2024. Isso porque os nossos adversários estão se reforçando, estão cada vez mais endinheirados. E esse é o motivo, talvez, do desespero do Rodolfo Landim para transformar o Flamengo rapidamente em SAF. Aliás, sobre o Rodolfo Landim, nós precisamos falar da pataquada que aconteceu na última reunião do Flamengo com a Caixa Econômica Federal, quando o Flamengo decepcionou o vice-presidente da Caixa sem apresentar um ponto que a Caixa pudesse vislumbrar para fazer uma parceria com o Flamengo para a venda do terreno do gasômetro. Então tem coisa pra caraca pra gente falar. Por exemplo, Marcos Braz tentou levar o Renato Augusto pro Flamengo. Sabe onde é que o Renato Augusto vai parar? Não? Então eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se você está com aquele problema financeiro, está precisando pagar uma dívida ou está contraindo dívidas e vai precisar da grana para janeiro, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e comece a falar hoje mesmo com um dos nossos atendentes. A Mais Ágil vai te ajudar a resolver esse probleminha que você está agora e na Mais Ágil a gente confia. Clica no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, vamos falar então o seguinte, gente. O ano de 2023 foi um ano muito ruim para o Flamengo, né? A gente não ganhou muitos títulos. O Flamengo ficou a ver navios em várias competições que disputou. Tivemos um 4º lugar no Campeonato Brasileiro, um 3º lugar no Mundial de Clubes, um vice colocado na Recopa Sul-Americana. Caímos nas oitavas da Libertadores da América e ainda tivemos a vice, o 2º lugar na Supercopa do Brasil lá no início do ano, quando perdemos para o Palmeiras, coisa que a gente já tinha até se esquecido, né? Pois é, com tudo isso, o Flamengo conseguiu arrecadar ainda pouco mais de 132 milhões de reais. Só que alguns adversários do Flamengo arrecadaram quase isso, ou até mesmo superaram o Flamengo em arrecadação, e aí eu estou levando em consideração apenas as premiações por competições, tá bom? Com essas arrecadações mais elevadas, adversários como Fluminense, São Paulo, Grêmio, Palmeiras podem conseguir fazer investimentos muito melhores do que o Flamengo para o ano que vem. Ah, Fabrício, Flamengo vai investir 200 milhões em contratações. É dinheiro demais. Será mesmo, pessoal? Sabia que nesse ano de 2023 nós chegamos a investir mais de 218 milhões de reais em contratação de jogadores, que é mais do que está previsto para o ano que vem? Só na primeira janela a gente chegou a investir 127 milhões de reais com as contratações do Ayrton Lucas, que custou ao Flamengo cerca de 42 milhões de reais, e do Gerson, que custou a bagatela de 85 milhões de reais aproximadamente. Na janela de julho, a gente trouxe o Alan, 43 milhões de reais, e o Luiz Araújo, 48 milhões de reais, totalizando cerca de 91 milhões de reais. Somando, o Flamengo gastou mais de 218 milhões de reais em contratações em 2023. Daí eu pergunto para vocês, Ayrton Lucas foi decisivo em algum momento para o Flamengo? O Gerson foi? Luiz Araújo, que começou a jogar bem agora, mas foi decisivo? E o Alan, que nem jogou? Isso me preocupa muito, porque mesmo tendo investido 218 milhões de reais, o Flamengo não conseguiu efetivamente trazer ninguém que pudesse mudar o patamar do clube para que a gente vencesse nesse ano alguma coisa. E no próximo ano está estimado apenas 200 milhões de reais por enquanto. Segundo eu apurei, são 200 milhões em janeiro e mais uns 150 milhões na janela do meio do ano. Ainda assim, me parece muito pouco o investimento a ser feito na janela de janeiro. Ainda mais se a gente levar em consideração as arrecadações que os nossos adversários conseguiram ao longo do ano.
O Fluminense arrecadou em premiações 169 milhões e 400 mil reais. O Flamengo, 137 milhões. O São Paulo, 110 milhões e 500 mil reais. Palmeiras, 62 milhões e 800 mil reais. O Grêmio, 45 milhões e 400 mil reais. Já o Atlético Mineiro, 43 milhões de reais. Os dados que eu estou levando em consideração são os dados da Supercopa, do Campeonato Brasileiro, do Mundial de Clubes, da Recopa Sul-Americana, da Libertadores da América. Porque Campeonato Carioca não dá dinheiro, Campeonato Mineiro não dá dinheiro, Campeonato Gaúcho não dá dinheiro, mas em compensação, o Campeonato Paulista rendeu ao Palmeiras 5 milhões de reais. A Supercopa, 10 milhões de reais. E o Campeonato Brasileiro, 47,8 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras ganhou uma grana preta só com premiações em 2023. Com isso, pessoal, nós temos aí o Fluminense querendo se reforçar para o próximo ano e pode dificultar muito a vida do Flamengo, seja no Campeonato Carioca, no Brasileiro, na Copa do Brasil ou até mesmo na Libertadores da América. O Fluminense está praticamente fechado com o Renato Augusto. Ah, Fabrício, Renato Augusto, quem é Renato Augusto? Pois é, o Renato Augusto pode até não ser ninguém, mas o Marcos Braz tentou levar o Renato Augusto agora para o Flamengo. O Marcos Braz conversou com o empresário do Renato Augusto e numa das reuniões do Conselho de Futebol do Flamengo, o Marcos Braz levou o nome do Renato ao Conselho, que prontamente recusou o nome do atleta devido às suas lesões e à idade avançada. Como o Fluminense gosta de um jogador velhinho, o Fluminense está praticamente fechado com o Renato Augusto. O Fluminense tenta também a contratação do Moacir, do Cruz Azul do México. E está especulando outros jogadores aí, porque vai perder alguns dos seus jogadores e está correndo atrás só de jogador nível A. Temos o São Paulo aí também, campeão da Copa do Brasil, que já tem Rames Rodrigues, tenta segurar o Lucas Moura na equipe. E está tentando a contratação do Caio Paulista, já contratou o atacante Eric do Ceará e está praticamente fechado com o Luiz Gustavo, que chegou até a ser especulado no Flamengo. Lembra? Luiz Gustavo jogou na Alemanha, seleção brasileira e tal. Pois é, então os clubes estão cada dia mais fortes e essa hegemonia do Flamengo ser favorito a quase tudo tende a terminar se o Flamengo não trabalhar bem e se o Flamengo não trabalhar certo. Vocês sabem muito bem os nomes que o Flamengo está tentando trazer. Domingo mesmo, também conhecido como ontem, eu trouxe alguns dos nomes para vocês. O que vocês acham sobre os nossos principais rivais se reforçando para 2024? 2024 tende a ser um ano mais difícil para o Flamengo devido a esses valores de premiações que os nossos adversários ganharam? Ou vocês acham que o Flamengo vai nadar de braçada, pelo menos no que depender dos jogadores que vão estar no papel? Talvez essa grande arrecadação que os adversários estão conseguindo fazer, vocês viram aí o Atlético Mineiro também com uma arrecadação grande, já está contratando o Rodrigo Muniz, esse centroavante do Mengão queridão, está se reforçando lá também. Talvez essa questão da arrecadação dos nossos adversários seja uma das coisas que mais preocupem o Rodolfo Landim e por isso a insistência na SAF. A questão do estádio que o Rodolfo Landim tanto fala, para mim parece uma desculpa esfarrapada para tentar convencer os conselheiros do Flamengo a transformar o Flamengo em SAF com algo que eles queiram. Porque o Rodolfo Landim não está fazendo nenhum esforço para poder convencer aqueles que são mais detalhistas e mais observadores que ele realmente pretende construir esse estádio lá no gasômetro. Por exemplo, gente, o jornal O Globo trouxe a informação de que na reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal, acontecido na última quinta-feira, o Rodolfo Landim sequer apresentou um projeto de estádio. E já tinha gente na internet falando que o estádio seria para 92 mil pessoas. Depois dessa informação do jornal o Globo, nós fomos correr atrás para saber mais informações sobre isso. E a gente descobriu que o Flamengo ainda não fez um plano de viabilidade para saber o que pode ser construído no terreno do gasômetro, se é só um estádio, se vai construir um estádio com uma cadeia de lojas, se vai ter a cidade do Flamengo. O Flamengo não fez um estudo de viabilidade, não consultou engenheiros, arquitetos, paisagistas, nada.
O Flamengo não tem projeto nenhum ainda de estádio. E tem gente falando que o estádio vai ser para 92 mil lugares. Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus, vai contar lorota assim lá longe. Mas, enfim, pessoal, não tem nada pronto do estádio. Landim está muito aguerrido e conseguiu o Maracanã. Então tem muita gente da oposição e até mesmo pessoas ligadas ao Rodolfo Landim que estão convencidas que essa história de estádio nessa altura do campeonato é só um engodo para fazer a SAF passar, para conseguir angariar mais dinheiro para o Flamengo poder ser hegemônico, para o Flamengo poder conseguir ter um time mais competitivo. Anualmente, o Flamengo gasta quase R$500 bilhão em salários na folha de pagamento. Então, a folha de pagamento do futebol, dos jogadores, mais do departamento de futebol todo, mais do clube em si, não está sendo suficiente para o Flamengo poder criar essa hegemonia que o Flamengo tanto queria. Esse é o desespero do Landim. O estádio seria apenas uma falácia para que ele conseguisse transformar o Flamengo numa SAF. Coisa que muitos são contra, inclusive o gordinho que vos fala. Agora um detalhe, pessoal. O Flamengo também se vê num problema interno com renovações de jogadores que não estão rendendo. Já falei para vocês do racha que há na diretoria por conta do Everton Ribeiro, que deve renovar sim, porque o Tite vai pedir. E é só o Tite pedir que os caras vão renovar. O Gabriel é mais um desses problemáticos na renovação com o Flamengo. O Corinthians, segundo o jornalista Samir Carvalho, do UOL, ofereceu o Fausto Vera, mais uma grana para ter o Gabriel Barbosa. O Flamengo ficou de consultar o Tite para saber o que o Tite pensa sobre isso. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo não deu um retorno ao Corinthians. Fabrício, você falou que o Flamengo não faz trocas. Sim, o Flamengo não oferece trocas a ninguém. Nesse caso, foi o Corinthians que ofereceu ao Flamengo, que dificilmente deve aceitar uma proposta nesses moldes. O Corinthians está disposto, inclusive, a oferecer outros jogadores, no plural, mais uma grana pelo Gabriel Barbosa. O Flamengo espera uma proposta do Corinthians ainda esta semana. Segundo eu apurei, o Flamengo não descarta a possibilidade de negociar o Gabriel, mas tem que ser uma coisa muito vantajosa para o clube e é claro que o jogador tem a palavra final também e ele vai decidir se aceitaria ou não ir para a equipe do Corinthians. O fato é que o Flamengo está aberto sim a uma proposta para venda de Gabriel Barbosa e o Corinthians vai tentar. O Flamengo tem que tomar cuidado com a forma como o Corinthians vai pagar. Porque de caloteiro, a gente sabe que os caras têm fama, né? Nação, o que vocês acham? Vocês venderiam o Gabriel para o Corinthians, um adversário direto do Flamengo aqui no Brasil? Sobre Fausto Vera, seria uma boa o Flamengo aceitar o Fausto Vera mais uma grana? Ainda que não seja o formato de negócio que o Flamengo faz? E sobre estádio? O Landim está tão empenhado em conseguir o Maracanã e nem projeto tem do estádio próprio do Flamengo. Depois vocês falam que eu que sou pessimista, né? Eu só não caio mais nessas ladainhas, nessas mentiradas que saem por aí. E eu acho que vocês também não deveriam acreditar. Comentem, pessoal. Comentar é engajar, é ajudar o nosso canal. Além, é claro, de nos recomendar, deixar o like e de compartilhar os nossos vídeos. Tamo juntos, tenham todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.